Olá pessoal, bem-vindos ao canal Dicas e Ferramentas Úteis. Pessoal, a sequência de vídeos a seguir foi uma oportunidade de compartilhar algumas informações com um amigo, que aliás vai ver esse vídeo, e aproveitar o momento, lancei esse vídeo aqui no canal, que às vezes a informação possa vir a ser útil para outras pessoas aí. Foi o momento em que eu construí esse suportezinho simples aqui, no formato de coração, para 2 vasos, e foi um momento bacana que acredito que possa vir ajudar outros aí. Se você gostar das informações, deixa um gostei para incentivar o engajamento do canal. Não te custa nada, tá bom? E ajuda muito nós que temos pequenos canais aqui no YouTube, no quesito engajamento. Então a todos, vamos com a sequência de vídeo e fiquem na paz. Guerreiro, na hora que você entrou em contato, eu estava me preparando para ir trabalhar, mas eu sabia que eu ia ter um momento de folga aqui. Então trouxe alguns materiais para cá e vai ser aqui. Então vamos lá. É um suporte para vasos no formato coração, certo? Então a primeira coisa que você tem que fazer é trazer para sua bancada, fazer um croquis, um desenho similar, parecido com o que você quer. No caso aqui, ó, eu fiz um desenho mais ou menos no formato do coração que eu vou curvar. O primeiro conselho que eu te falo, a estrutura em si tem 2 pontos de vista. Primeiro ponto de vista, quando você é um hobbyista, você está fazendo isso por hobby, né? Como uma terapia, que é o meu caso, apesar que de vez em quando rola um troquinho. O segundo ponto de vista é quando você vai fazer um produto de produção para venda, ok? Então, a primeira coisa que você tem que definir é o material que você irá empregar na construção. Seja um suportezinho simples assim, ou seja qualquer outro tipo de suporte. Se é para hobby, se é para casa, qualquer material é válido, né? Desde que você respeita o dimensionamento da peça e também a harmonização, trazendo uma beleza para a obra que você irá construir. Ok? Esse é o primeiro ponto. Então, baseado nisso, eu te indico uma coisa. Se é para venda, então eu te aconselho você fazer a estrutura num ferro mecânico 516, de preferência mecânico, tá? Fica muito mais bonito que o vergalhão. Pode fazer um vergalhão? Pode, não sei a sua necessidade aí. Mas o ferro mecânico fica mais bonito. Você faz a estrutura no 516 para ter uma maior resistência quando a obra é grande, né? No caso aqui vai ser 30, né? Por 30 mais ou menos. Até 1/4 também você consegue fazer. Só que o quarto pode ficar muito fininho e não traz uma harmonização, uma beleza bacana. No 516 fica bacana. Eu, no meu caso, como aqui não tem 516, eu usei ponta de ferro mecânico de 3/8. Por quê? Se você vai fazer para produção de venda, você tem que baratear o seu custo de produção, para você obter um lucro também, né? Porque conforme o custo de produção que você for empregar na obra, a primeira obra você faz, anota tudo, as medidas, o que você gastou de ferragem, o que você gastou de tinta, de eletrodo, tudo, e viu a quanto te custou e a quanto você pode vender a ponto de te dar um certo lucro, né? Tem peças que você, por exemplo, esse coração aqui, se você for vender só um só, não vai te trazer tanto lucro, mas se você vender uma quantidade bacana, além de você fazer um preço diferenciado, você pode obter um lucro pela quantidade que você irá vender, a demanda, né? Vamos dizer assim. Mas isso é baseado na minha opinião, tá? É o que eu tô em treinamento nessa área, então eu tô aprendendo algumas coisas assim. Fica a dica. Então eu tô usando ferro mecânico de 3/8. Você pode usar um 516 mecânico ou 1/4. Fica top também pelo tamanho da peça. Se for uma peça maior, né? Quanto maior a peça, mais grosso o material que você vai empregar, quanto menor a peça, mais fino o material, né? Não precisa de material tão grosso assim. E para curvar esses 2 ferros aqui, o que eu fiz? Eu peguei um gabarito de fazer aro, prendi com alicate de pressão aqui na ponta aqui, ó, e marquei até onde eu ia curvar. No caso eu fiz isso aqui, ó, certo? Prendi de cá assim, ó, e curvei até aqui, de um lado e do outro. Depois que eu vou definir o tamanho, como é a primeira peça. Então meu próximo passo agora é pegar mais ou menos aqui, ó, usar como referência, certo? Demarcar aonde eu vou cortar aqui
E do mesmo jeito que eu cortar esse lado aqui, eu vou cortar esse outro lado aqui, ok? E volto com o resultado. Aqui, nota, eu cortei um, certo? Respeitando mais ou menos o croquis, tá? Por isso que eu falo, você trazer para bancada, eu não sei se os serralheiros fazem essa tática. Alguns fazem sim, né? Nem todos. Mas artesão, a gente costuma fazer muito isso aqui, para você ter uma noção do tamanho da peça que você vai construir. Por exemplo, aqui, ó, nós vamos colocar duas argolas, que inclusive já estavam até, eu fiz lá na minha casa e trouxe para cá, tá? Esse aqui é 5.0 mecânico. Para esse tamanho aqui vai atender muito bem. Através desse aqui, eu vou usar ele como referência para o outro. Coloco bem alinhado. Notem aqui, ó, tem uma pontinha sobrando. Vou cortar do jeito que os dois ficam do mesmo tamanho, ok? Essa é a lógica. Depois que você corta e define o tamanho que você quer, vamos supor que você cortou um tamanho grande demais. Vamos alinhar aqui. Vamos supor que já está feito o corte. Aqui você controla o tamanho do coração que você vai fazer. Se você quer ele menorzinho, você vai juntando aqui assim. Se você quer ele maior, né? Por isso que na primeira vez é bom você cortar já um tamanho maior, ok? Então, definido isso, seguindo o croquis, agora eu vou cortar o outro no mesmo tamanho, cortar aquele excesso da ponta e volto continuando com o vídeo aqui. Beleza? Nota, todos os dois cortes foram feitos. Aqui você tem que ter um olhar apurado, ok? Para o coração não ficar torto, beleza? Mas nota que as duas pontas estão feias. Essa aqui tá feia, essa aqui tá feia. Eu normalmente, quando eu vou cortar isso aqui, claro, nunca fiz muitos, mas já fiz alguns coração, eu faço um corte em diagonal que assim, para as duas pontas. Mas como provavelmente esse vídeo vai para o canal e é um vídeo para passar informação adiante, né? Então eu estou procurando ser o mais detalhista possível. Mas você pode ver que é uma peça simples. Então agora eu vou fazer uma marcação aqui, uma traçagem em diagonal, do jeito que as duas pontas se encontram o mais perfeito possível. Tanto de um lado, vou cortar um corte diagonal aqui, como do outro lado também, tá? E volto mostrando o resultado. Pronto, nota, ficou muito melhor com o corte, certo? Mesmo que fica uma gretinha pequenininha, com preenchimento de solda facilita muito a vida. Tá alinhado, né? Certo? Agora, o que eu faço? Normalmente, tá? Se você vai fazer alta produção, vamos supor que você vai fazer 10 corações desse aqui. Você pega o material, prepara ele primeiro, faz uma pré-limpeza, tá? Como isso aqui for um material de sucata. Aliás, por coincidência, eu fiz recentemente no formato coração, só que com 3 apoios, tá? Um coração embaixo, um no meio e outro mais em cima para 4 vasinhos. Eu não lembro se eu coloquei 4 ou 5. Depois até vou fazer um vídeo e postar nos shorts para motivar a tropa. Beleza? Mas vamos lá. Isso aqui foi um caso específico, mas normalmente você faz uma pré-limpeza, lixa, limpa bem o material, né? Para facilitar a sua vida antes de você soldar. E é o que eu vou fazer, tá? Vou passar um disco flap aqui, vou limpar essas argolas. No caso aqui eu preparei duas argolas de 12 centímetros, tá? Para vasos de pequeno para médio. Vai ficar mais ou menos aqui assim, ó. Vai ficar um aqui com um batoque para dar uma certa distância, para a planta não pegar na parede, já que esse é um suporte para a parede, certo? E vai ficar um outro aqui. Então, meu próximo passo agora, eu vou limpar tudo, depois já vou fazer a soldagem de união do coração, certo? E já vou lixar e deixar o coração, a estrutura pronta. E volto mostrando o resultado. Aqui, ó, o coração tá pronto, a estrutura principal, né, tá pronta. Já vou trazendo com acabamento já, certo? Deixando as pontas mais perfeitas possíveis, né? Ok? Se houver alguma falha, a parte melhor você coloca para fora, o desenho que vai aparecer. Agora eu já deixei aqui pronto, já venho com a argolinha. No caso aqui, uma argolinha de 3/4, né? Todas isso aqui tem ferramenta no canal que ensina a fazer, tá? Somente essas argolinhas aqui. E vou soldar ela aqui, ó. Ela aqui vai ser para prender na parede, certo? Depois eu vou pegar as duas argolas de 12 centímetros internos. Já cortei 2 pedacinhos
de ferro 5.0, aí nesse caso você pode optar por um vergalhão que tem mais resistência, certo? E vou soldar na ponta aqui, ó, certo? É o que vai apoiar no suporte coração, para manter, na hora que colocar o vaso, ele não ficar tão encostado na estrutura, conforme a planta, ok? Então, meu próximo passo agora é soldar a argolinha, dar o acabamento, e soldar um ferrinho em cada argola dessa aqui. E depois, soldar na estrutura. Bom, estrutura principal já feita, agora eu não preciso mais do croquis, certo? E a altura, à medida que eu fui construindo, eu fui anotando em um caderno, né, as medidas, tudo, o material empregado, e no final vou passar as medidas, que é bom você ter um caderno de desenho próprio das peças que você constrói, ok? Para quando tiver alguma dúvida, né, às vezes falha a memória, você tem as medidas já marcadas, beleza? A essa altura do campeonato, você já percebeu que mesmo com a construção de uma peça simples assim, dá para aplicar diversas dicas úteis, né? Eu tô falando isso porque provavelmente esse vídeo vai pro canal também, e muita gente com mente aberta costuma ver esses vídeos assim. E uma dica, é muito bom você ter um pedaço de chapa bem aferido, bem reto. Por mais que a sua bancada seja uma bancada de madeira, por exemplo, mas é bom você ter um pedaço de chapa de metal ou uma bancada com tampão de metal, certo? Para você poder usar como referência, no caso aqui, eu usei a estrutura principal como referência, soldei a argola, tá vendo? Mas de modo que ela fica apoiada na chapa, simulando a parede. A mesma coisa também das argolas, fiz as argolas, os 5 centímetros. E agora vou definir aonde que eu vou soldar as argolas. Bom, eu quero que ela mantenha uma certa distância aqui, de um vaso para outro. Então eu vou soldar mais ou menos no meio aqui, ó. Vai ficar bacana. Não vou ficar muito baixo, não vou soldar muito baixo, para as argolas não ficarem muito próximas, para os vasinhos não ficarem muito próximos do outro. Então provavelmente vai ser um soldado aqui assim, ó. Certo? Porque apoiando na parede lá, essa parte de cá e essa parte de cá, abaixo da argola, vai dar uma boa sustentação para os dois vasinhos. E vou soldar o outro do lado de cá. E volto mostrando o resultado. E aproveitar o momento, oferecer uma dica aqui. Com um pedaço de chapa bem esquadrejado, você usa ele como referência para na hora que você for soldar as argolas, no final ela não ficar torta. Quando a estrutura, o suporte coração apoiar na parede, as argolas ficarem bem alinhadas referente à estrutura do coração. Então aqui, ó, estou usando. Você pode usar um esquadrejador de bancada, que inclusive eu falo muito no meu canal, para essa referência, tá? Na sua bancada, seja uma bancada de madeira, coloca o esquadrejador e apoia de modo que aqui dá 90 graus com a estrutura aqui. E com isso você consegue manter toda a estrutura alinhada. Fica a dica. E no final deu esse resultado aqui. Espera aí que eu vou arrumar uma parede para ficar melhor. Pronto, agora sim. E no final o resultado, esse aqui é um suporte no formato de coração. Viu como é fácil de fazer, tá? O tamanho você pré-define como o gabarito que você usa, tá? A mesma volta que você der aqui é a mesma de lá, e juntando os dois dá o tamanho. No caso em questão aqui, esse aqui deu uma largura de 28 por 29 de altura. Aros feito no ferro mecânico 5.0 de 12 centímetros interno, tanto um quanto o outro, certo? Uma argolinha, se você usar uma argolinha menor, vai ficar mais discreto do que esse aqui, tá? E aqui, ó, bem alinhado, bem aferido com a distância. Você provavelmente, a primeira peça, você já fez um croquis, já fez uns desenhos pré-definidos no seu caderno. Ah, sim, a distância aqui de 5 centímetros para que na hora que colocar o vaso com planta, não ficar tão encostado na parede. Como eu mencionei, na minha oficina tem uma estrutura que eu já deixei pré-definida com coração de 3/8 assim também, só que para três corações para 4 ou 5 vasos, eu não lembro direito. Assim que eu tiver um tempo eu vou terminar ele, tá? No mais, não vou deixar acabado, porque eu não tenho tinta aqui, certo? Mas assim que possível eu faço um vídeo no Shorts para deixar ele acabado. Mas aí,
Espero que a informação ajude, tá? Serve tanto para corações menores como para corações maiores, feito com processo de soldagem. Beleza? Como o vídeo é para o canal, então espero que a informação tenha utilidade para alguém. Se você gostar, deixe um gostei. A todos, fiquem na paz. E com essa peça simples, ficam as dicas.